Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. CPI da Petrobras convoca o tesoureiro do PT para depor e o Senado vai investigar contas secretas de brasileiros na Suíça. E veja também nesta edição. Algemados detidos da Operação Lava Jato mudam de presídio no Paraná e vão ser obrigados a usar uniforme de presidiário. Presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que ajuste fiscal não será aprovado sem mudanças e cobra redução no número de ministérios. Produção e comércio de motocicletas tem queda superior a 20% e o financiamento está mais difícil. As pessoas hoje elas estão evitando gastar dinheiro porque não sabem o que vai acontecer daqui a uma semana. Resgate encontra a caixa preta do Airbus que caiu nos Alpes franceses sem deixar sobreviventes. Depois de tirar as mamas, a atriz Angelina Jolie também tira útero e ovário para evitar risco de câncer. Artista russo homenageia Vladimir Putin com estátua do presidente trajando uniforme de imperador romano. E nossa bancada tem hoje o jurista Luiz Flávio Gomes e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97 559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. 10 executivos presos na Operação Lava Jato foram transferidos da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal do Paraná. Os delegados argumentaram que faltou espaço na carceragem para tantos detidos. Os 10 presos saíram algemados por volta das 8 da manhã para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A unidade é destinada aos detentos que precisam de acompanhamento psiquiátrico ou ambulatorial. Alguns esconderam o rosto. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, usava um agasalho de mangas compridas para tentar esconder as algemas. Também foram transferidos o doleiro Adir Assad e executivos das empreiteiras Galvão Engenharia, Camargo Correia, Mendes Júnior e OAS. A polícia divulgou imagens do novo endereço dos presos. Eles receberam um kit com produtos de higiene e terão que seguir várias regras. Nesse novo endereço, vão usar 8 chuveiros do banheiro coletivo, comum aos ocupantes das 32 celas especiais. Também não vão mais receber refeições da família. Vão ter que se contentar com a marmita servida para todos os presos. Eles terão direito a 2h30 de visita coletiva nos finais de semana e 1 hora de banho de sol por dia. E também vão trocar as roupas pessoais pelo uniforme dos presidiários. 2 presos ainda não foram transferidos porque tinham depoimentos marcados para esta terça-feira. Mas em breve também vão perder as mordomias da carceragem da Polícia Federal. São eles o operador do esquema de corrupção, Fernando Soares, o Fernando Baiano, e Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, que confessou ter desviado dinheiro da construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Doutor Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Senes. Esses senhores ainda são réus. E é esse mesmo tratamento que deve se dar para pessoas que ainda não foram condenadas? Já joga dentro da prisão? Sim. Ficar na carceragem da Polícia Federal em Curitiba é uma exceção da exceção. Se decretou a prisão, o local de cumprimento da prisão é, de fato, um presídio. Além disso, teria que ser um presídio especial. No entanto, não há esse presídio especial para presos provisórios. Conclusão, mexe com tudo. Só que ficar na carceragem é ficar no VIP, só com gente VIP, ao lado de gente VIP. Agora, ir para o presídio normal, como é este, que foram 10 deles e 2 mais dentro de poucos dias, agora você tem que seguir as regras gerais. E aqui, William, uma fonte de atrito imensa. Por quê? Qualquer tipo de privilégio para esses 12 que vão ficar ali dentro do presídio, que tem cerca de 600, qualquer tipo de regra que se romper, os 600 vão dizer, queremos o mesmo tratamento. É uma fonte de atrito incrível, presídio. Então, vamos ver
o que vai acontecer com eles. Mas, de qualquer maneira, outra notícia coligada aqui. Um deles hoje já saiu, foi embora para casa. Foi o que delatou, vice-presidente da Camargo Correia, foi o que delatou, fez um monte de delações, delatou inclusive as corrupções de Belo Monte, que já é outra história, tem nada a ver mais com Petrobras. Delatou, disse que o ministro Edson Lobão levou 10 milhões de corrupção, etc. Deu uma série de dados. Então, hoje, já foi para a sua casa. Vai ter uma tornozeleira eletrônica e o controle. Em suma, não sei, não é nada explícito. Dá a sensação de que se quer forçar a barra para sair mais algumas delações. Uma delação premiada, né? Ricardo Senes, boa noite. O Enio Torres Granel está aqui. Os presos da Lava Jato já estão estagiando. É estranho, né? Na verdade, essa percepção, o brasileiro quer mesmo a punição dessas pessoas, mas essas pessoas ainda não foram condenadas, né? E estão sendo tratadas como condenados. Boa noite, William. Eu acho exatamente isso, William. Acho que está ocorrendo duas coisas, não só nesse evento de hoje, mas com uma sequência que eu vejo muito preocupante. Você tem um processo criminal ocorrendo e, paralelo a isso, você tem um uso da mídia, você tem um processo midiático em cima desse processo, eu acho que desproporcional. Então, hoje a gente viu aí a polícia fornecendo ou permitindo as imagens de onde vão ficar esses presos temporários, que ainda não estão condenados, né, etc., mostrando as condições, etc. Está dando uma cobertura tão íntima a esse processo, expondo esse pessoal de tal maneira que me parece que escapa um pouco do que é uma regra básica do processo jurídico do país. Independente, ademais do que você mencionou, do que de fato estão colocando, fazendo um tratamento de condenado para pessoas que ainda não são condenadas. Acho que o nosso jurista aqui explicou que é padrão. Se está decretada a prisão, mesmo que temporária, tem que ir para a carcerária. Isso eu acho que faz parte do processo, não tem problema. Agora, a questão como se usa isso, e a polícia está fazendo uso disso, o Ministério Público está fazendo uso disso sistematicamente, eu acho que me preocupa do ponto de vista das regras, da institucionalidade, da condição republicana brasileira. Esse é um caso, mas eu lembro outros, quando você vai dar flagrante e a polícia libera a imagem do flagrante. Você, entrando na casa do sujeito, às vezes o sujeito com roupa íntima, etc. Isso não é razoável. É claro que tem uma demanda popular aí por uma apuração, etc., mas as autoridades têm que ter um critério mínimo de dizer o seguinte: olha, isso aqui agora é um espaço do Estado de fazer sua investigação, dá licença um pouco à mídia. Está misturando um pouco, eu fico um pouco preocupado com esse processo. Luiz, esses são executivos. E onde estão os políticos? Também são réus, ou não? Isso, mas os políticos estão agora sendo investigados. Mas é o mesmo caso desses também, não? Sim, é o mesmo escândalo do Petrolão. Só que os políticos estão sendo investigados, enquanto que eles estão investigados e processados. Todos aqui já estão processados. E essa é a diferença dos dois. Os políticos ainda vão demorar uns 2 anos, porque a investigação não é rápida contra eles. Deveria ser rápida, porque nós iríamos tirar uns 50 políticos aí, seria uma coisa muito boa para o país. Esse saneamento é muito bom para o país. O Valdir Santos está fazendo uma observação aqui. Quantos presos pobres estão mofando nas cadeias antes de serem condenados? E é exatamente isso que você falou, 711 mil hoje no Brasil. Senado instala CPI do HSBC para investigar irregularidades em contas de brasileiros na Suíça. Um escândalo de repercussão internacional. About a dozen people involved in the Petrobras corruption scandal also allegedly had undeclared accounts with HSBC Holdings private bank in Switzerland. Ganhou uma CPI no Senado. Foi aberta hoje a comissão que vai investigar possíveis irregularidades nas contas de mais de 8 mil brasileiros em uma agência do HSBC em Genebra, na Suíça. Na lista de correntistas estão políticos, atletas, artistas e empresários. Eles teriam mantido dinheiro não declarado no banco entre 2005 e 2007. Existe também contas que podem ter cometido crime de evasão fiscal, e a evasão fiscal, via de regra, desde Al Capone em Chicago, via de regra, a evasão fiscal esconde outros crimes. Eu não quero que aconteça com pré-julgamentos ou julgamentos antecipados que criem injustiças
e atrapalha a vida das pessoas. Na Câmara, a CPI da Petrobras aprovou a quebra do sigilo do ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, e do ex-gerente executivo, Pedro Barusco. 16 pessoas também serão convocadas, entre elas o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. A data desses depoimentos ainda será marcada. O Vacari é o tesoureiro do meu partido, do PT, e foi convocado. Mas ele não foi apenas o PT que recebeu recursos. Então, por uma coerência, os presidentes dos outros partidos também deveriam ser, a meu ver, convocados. A convocação do lobista Fernando Baiano, acusado de ser o operador do PMDB na distribuição de propina, não foi aprovada. Existem vários requerimentos que tratam da convocação do senhor Fernando Baiano que estão na pauta. Agora, eu não posso responder pelos outros 26 membros que têm que votar em sua maioria, para que esses requerimentos sejam aprovados ou não. A comissão também confirmou a presença da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, na quinta-feira. Uns depoimentos são aprovados, uns depoentes são aprovados, outros não. O que significa isso, Luiz Flávio? Pois é, por enquanto, já está começando a preocupar essa CPI. Porque, em primeiro lugar, não quis quebrar o sigilo bancário e fiscal das empreiteiras. Não quis quebrar das empreiteiras, estou dizendo. Não quebrou o sigilo dos políticos. Não quebrou o sigilo dos políticos. E está fazendo convocações seletivas. Convocou agora vários, convocou o tesoureiro do PT, que é necessário porque ele está acusado por vários delatores. Agora, por que não convocar o cara do PMDB, o Fernando Baiano? Porque ele é presidente do PMDB e o Eduardo Cunha também é do PMDB. Então, em suma, dá a sensação de uma seleção e a escolha de pessoas. Com isto, está querendo preservar o PMDB, a sensação que transmite é essa. É ruim o que eles estão fazendo, não adotar uma isonomia, até porque na corrupção, no Brasil, a igualdade é geral. Todos têm problemas de corrupção, todos os partidos. Senes, essa CPI da HSBC, mais uma CPI, é importante nesse momento? Pois é, tem que entender um pouco a lógica disso aí. Acho que na medida em que é um tema relevante, acho que é importante para a agenda nacional. É difícil comparar a importância dessa CPI com as outras que estão em andamento, tá certo? Então, talvez, e tem essa hipótese de que estão lançando aqui um carro paralelo para ofuscar, talvez, o principal. Agora, a temática é relevante, as pessoas envolvidas são todas, dentro e fora do mundo político, são bastante expressivas. Eu não sei se mereceria uma CPI já nesse momento. Agora, que o tema é relevante e tem que prestar atenção, como o Luiz Flávio comentou aqui, que o andamento dessa CPI é crítica, da CPI do Petrolão. Esse é crítico para o processo político brasileiro como um todo. Qualquer desvio que ocorra, seja nesse tipo de manipulação que o Luiz Flávio indicou agora, seja para alguns tipos de ações que vão ser paralelas para ofuscar, precisa ficar atento para saber se isso de fato é a intenção. Então, no primeiro momento, ela é positiva, mas tem que acompanhar de perto para saber se não é um boi de piranha para escapar o resto da manada. E os nossos telespectadores assim, sempre apontando uma questão, nesse caso das CPIs, né? A questão que ela sempre é recorrente aqui. Políticos que recebem dinheiro das empreiteiras investigando as próprias. Qual a credibilidade dessa CPI? O Sérgio Jeremias aqui do Mato Grosso do Sul, Senes, eu acho que ele está fazendo uma indagação em relação à sua fala, a primeira fala da primeira reportagem sobre os presos da Operação Lava Jato sendo transferidos para presídio. Ladrão de casaca deveria ter, então, outro tratamento de que ladrão de chinelo? Não. O meu argumento não é esse de jeito nenhum. O tratamento tem que ser igual. Isso acho que é um princípio básico de qualquer país civilizado. O que eu estou chamando a atenção é pelo uso que estão se fazendo as autoridades de imagens, publicações, vazamento de informação, vazamento de depoimento, vazamento de parte do processo, que, como o nome diz, é parte do processo. Essas são informações que não podem vir a público simultaneamente ao processo de investigação. E agora abriu-se o processo. Antes era ainda um processo pré-formalizado. Então, você não pode fazer esse uso, você não pode filmar, ao dar um flagrante de uma pessoa, simultaneamente, a própria polícia filmar e no dia seguinte estar na internet. Você teve depoimentos, uma série de depoimentos que foram feitos para o juiz lá em Curitiba, no dia seguinte estava na internet. É vazamento sistemático, alguém está vazando isso.
tá certo? E não é possível se tolerar esse tipo de ação. Não é um vazamento, é sistemático. E a sociedade, como ela está muito ávida por apuração, está fazendo vistas grossas. Agora, lá para frente, isso vai ter consequência para o processo democrático como um todo no país. Agora, Luiz, ladrão de chinelo também não pode ser exposto. A imagem do ladrão de chinelo. Claro que não, porque você ainda é presumido inocente. E isso é uma pena de humilhação. É humilhação midiática. Eu denunciei tudo isso e aqui me permita o espaço de propaganda que eu vou ter que fazer agora, William. Meu livro de 2013 se chama Populismo Penal Midiático. Opa. Onde eu dizia, todos os que entram, né, que são vítimas desse processo, acabam sendo humilhados publicamente. Só que vai lá na página, ali por altura da página 200, 300, por 250, onde eu dizia, daqui para frente, as classes dominantes também serão processadas, que é uma tendência mundial, e eles também serão massacrados pela mídia. Eu dizia isso, está no meu livro, está escrito lá. Eu me baseava no Mensalão e agora está dando tudo que nós escrevemos, está acontecendo. É isso mesmo, é pena de humilhação midiática. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, usou apenas uma frase para explicar como eram as indicações para cargos executivos na estatal. Geralmente, eles tinham padrinhos políticos e precisavam reverter as indicações em benefícios aos partidos. A declaração do ex-diretor, que está em prisão domiciliar, foi gravada em 11 de fevereiro no acordo de delação premiada e é a frase do dia. Vamos lá, está no telão, senhores, é aquela velha história, não tem almoço de graça. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, tem que ter cuidado para não ter indigestão, né? Esse tipo de almoço, né? A frase do dia, explica, por favor. Isso é a ideia de que você, toda ação que ocorre na sociedade, de alguma maneira, tem algum tipo de intenção por trás. Se ela não é explícita, se ela não está diretamente vinculada àquele evento, ele está linkado a algum tipo de interesse, algum tipo de projeção que se faz para um desdobramento daquela ação. Agora, essa frase ela pode ser pode ser tomada de vários lados, no sentido mais, vamos dizer, negativo do senso ou de um lado mais positivo. O positivo é o mais normal do que ocorre na vida social. Interesse, você tem interesse numa pessoa, interesse num assunto, etc., ele não é necessariamente negativo. Então, a ideia de você querer se aproximar de alguém, buscar algum tipo de relação com autoridade, com qualquer coisa que está vinculado a esse jogo social, que é legítimo, ele não tem problema nenhum, tá certo? A grande questão é se isso está vinculado a alguma ação realmente ilegal, ilícita, etc. Então, essa frase ela faz sentido, mas, de alguma maneira, ela está jogando todas as ações sociais no mesmo balde. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Luiz. Paulo Roberto Costa, William, estou chamando nos meus artigos diários. Aliás, eu tenho um artigo hoje, já falo logo. Vejam lá, tá? luisflaviogomes.com. É assim, ó. Olha, hashtag panelaço Gilmar devolva. É o meu artigo de hoje. Então, convido todo mundo para ir lá. Eu tenho dito para todo mundo que o Paulo Roberto Costa se transformou no delator-geral da República. Delator-geral da República. Não é o procurador. Existe o procurador-geral. Ele é o delator-geral. O que ele fala hoje tem um significado impressionante. Não tem almoço de graça. Num país cleptocrata, ladrão como o Brasil, não tem almoço de graça. Não tem. Essa expressão não tem almoço grátis, né? O Luiz falou almoço de graça, surgiu nos Estados Unidos no século XIX. E o Jornal da Cultura vai explicar isso. Os primeiros registros dessa frase são da década de 30 e 40 nos Estados Unidos. Nessa época era comum se ouvir a expressão nos bares americanos, que ofereciam refeições sem nenhum custo para clientes que consumissem bebidas. Com o passar do tempo, a expressão se espalhou. Em 1966, foi parar no livro de ficção científica The Moon is a Harsh Mistress, ou
A Lua é uma Senhora Rigorosa, de Robert Alien. 10 anos depois, foi a capa do livro do economista e escritor nova-iorquino Milton Friedman, que popularizou o mito do almoço grátis. A expressão significa que é impossível conseguir alguma coisa sem dar nada em troca. Muito bem, explicado. A atriz Angelina Jolie volta a chamar a atenção ao anunciar mais uma cirurgia delicada para evitar o risco de câncer. Considerada uma das atrizes mais belas e talentosas do cinema, Angelina Jolie, de 39 anos, fez dupla mastectomia em 2013 e hoje revelou ter retirado os ovários. A atriz herdou da mãe, que morreu de câncer, a mutação do gene BRCA1, que aumenta a chance de tumores. Moradora do interior de São Paulo, Priscila também retirou as mamas e em breve não terá mais os ovários. O roteiro da administradora de empresas é idêntico ao da estrela de Hollywood, herdou da mãe a mutação genética. Você vê a pessoa sofrer e a última coisa que você quer é passar pela mesma situação que a pessoa está passando. Então, eu corri atrás para o que eu puder fazer para prevenir. Eu vou fazer. Mulheres com essa alteração nos genes têm 70% mais chances de desenvolver o câncer. Em 2014, foram quase 6 mil novos casos de câncer de ovário no Brasil. No mundo, são quase 250 mil diagnósticos todos os anos. As alterações no DNA podem ser detectadas precocemente através do exame genético. O Brasil faz o sequenciamento de DNA para várias doenças genéticas, inclusive para identificar a predisposição para o câncer de mama e de ovário. Só que o exame não está disponível na rede pública de saúde e na rede particular ele não sai por menos de R$6 mil. Desde o ano passado, uma norma da Agência Nacional de Saúde obriga os planos de saúde a cobrirem os testes genéticos. Priscila fez o exame antes da nova lei e precisou pagar a conta. O Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo oferece o exame pelo preço de custo, R$ 3.500. É extremamente importante que esse teste esteja disponível para toda a população. Além de você salvar a vida da pessoa, você faria uma economia gigantesca nos custos hospitalares. Segundo o Fórum Mundial de Oncologia, a cada ano os custos de tratamento com todos os tipos de câncer absorvem aproximadamente $2 trilhões da economia mundial, o equivalente a cerca de 1,5% do produto interno bruto global. A seguir, encontrada a caixa preta do avião que caiu na França e ainda bate-boca entre deputados na discussão da maioridade penal.